2 Timóteo 4:7. Sabe onde que esse versículo é citado muito? Sabe aonde, pessoal? Enterro. Enterro de crente, né? Enterro de cristão, muita gente. Tem até em lápide lá no cemitério, aquelas pedrinhas de mármore que a pessoa põe em cima, muitos colocam esse versículo. Mas nós temos que saber que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. E o Senhor Deus nos dá a capacidade, aqui mesmo, deixa eu ler para você, depois eu vou no segunda a Timóteo, segunda porque é a carta de Paulo a Timóteo. Antes de ler 4:7, deixa eu ler 3:16, diz assim, 3:16, segunda a Timóteo 3:16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir com justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, toda a escritura divinamente inspirada. O que você lê aqui, nós não temos que seguir aquelas regras, né, da interpretação, da hermenêutica, que são válidas. Quantas vezes um texto bíblico, nós temos que conhecer a história, né, temos que conhecer o momento que foi escrito, tudo isso é válido. Mas nós temos que ficar também ligados com aquilo que Deus dá inspiração ao homem. Quer dizer, a capacidade que Deus dá de você interpretar um texto dada por ele, pela sabedoria do alto. E esse é que é o versículo de hoje. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então é um versículo, como eu falei, que é citado muito em termos de cristão. Olha, está aqui o fulano de tal, por exemplo, está aqui a dona Maria, ela combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. É válido? Isso é muito válido. Mas nós podemos pegar isso agora para nós. Primeiro, todo combate nosso é bom. Por que é bom? Romanos 8:31. Agora nós vamos voltar aqui. Vamos entrar e sair. 8:31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não importa o combate que você está tendo. O combate, entenda bem, por um filho que está no algo, mas você está combatendo um espírito das trevas, uma força demoníaca, uma força diabólica que prende a pessoa, que escraviza a pessoa no álcool, ou nas drogas, ou na prostituição. É um combate. Às vezes é pela sua saúde, você tem uma herança genética, tem uma doença congênita normal, entenda, de conviver com ela, mas você combate. Não, Jesus. Eu fui curado pelas feridas do Senhor, mas isso eu falo mais na frente. Você cita a palavra de Deus, o meu filho é herança do Senhor, porque eu tenho a promessa que é tu e a tua casa. O combate é bom porque Ele está conosco. No 37 diz ainda, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aí nós temos na Bíblia várias pessoas que tiveram esse bom combate, que aparentemente era um combate árduo, era um combate difícil, mas se tornou. Quem não conhece a luta do gigante Golias, de Davi contra o gigante Golias? Como é que o Davi foi para ele? Viu aquele grandalhão, né? E disse, você vem contra mim com a sua força, com o seu escudo, eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, quem tens afrontado. Então ele derrubou, está em 1 Samuel 17:45. O combate foi bom para Davi, por quê? Porque ele tinha o nome do Senhor. Com o nome do Senhor ele derrubou o gigante, então foi um bom combate. Outro caso que nós podemos citar aqui, claramente, Ezequias, quando estava cercado por Senaqueribe, rei da Síria. O Senaqueribe tinha um exército de 185 mil homens. E esse exército veio e cercou Jerusalém, e cercou as cidades de Judá, fortes que tinha. E ele queria tomar tudo para ele. Mandava recados mal criados. O Ezequias reuniu o seu povo e disse, pessoal, é um bom combate. Quer dizer, não usou esse termo bom, mas por que eu estou falando isso? Na segundo Crônicas, capítulo 32:7, ele diz, o que ele diz lá? Ele diz, esforçai-vos, tenham de bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Há um maior conosco do que com ele. Então é um bom combate, porque nós temos Deus do nosso lado, não temos que temer. Então, combata o bom combate, seja qual for o combate, ele vai ser bom. Quando Deus está contigo. Quando o Senhor está contigo, você está com Deus, você não teme, o combate é bom. Aí, claro, tem muitos casos na Bíblia. Segundo Reis, eu li esses dias, capítulo 6, versículo 14, o auxiliar de Eliseu, quando viu a cidade cercada, a cidade de Dotã, onde estava o profeta Eliseu, foi cercada pelo exército do rei da Síria. O rapaz tremeu, olha o que ele disse. Diz, segundo Reis 6,14 primeiro.
Ele diz, enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o Senhor disse, ai Senhor, o que faremos? Eliseu disse, calma, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Então, se o diabo tem um exército, Deus tem um exército maior. Nós não temos que temer, seja qual for o combate que você está tendo. Você está combatendo com o Senhor. O Senhor é a sua força. Davi disse, o Senhor é a minha força. O profeta Joel, no capítulo 3, versículo 19, ele diz, digo fraco, sou forte. Então, o Senhor é a minha força, seja qual for o combate, ele vai ser bom. Porque você já é o vencedor. Você não tem, lembra? Ora, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo teremos batalhas, combates, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu estou com vocês. Quer dizer, aquele que é o vencedor, ele está conosco. Ele não perde uma batalha. Mas às vezes as pessoas perdem. Por que perdem a batalha? Vamos assim ver aqui um caso. É Sansão, Juízes capítulo 16, versículo 4. Juízes, capítulo 16, versículo 4. Às vezes é a pessoa amada, hein? A pessoa que está pertinho, mas ela não era um amor verdadeiro. 16, 4. E depois disso aconteceu que se afeiçoou por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Você sabe o que quer dizer Dalila, o nome? Alguém já teve curado? Dócil. Dócil. Dalila quer dizer dócil. Cuidado com aquela voz dela assim, amorzinho, benzinho. A finalidade dela era acabar com ele, mas ela era uma mulher dócil. Soreque é um lugar, vamos dizer assim, uma bacia, né, hidrográfica grande ali, que hoje tem aquela faixa de Gaza, que você vê que tem aquela parte ali. E também quer dizer, o nome de Soreque, vinha escolhida. Então foi um lugar, eles pegaram uma mulher dócil de um lugar escolhido. Para quê? Para derrubar Sansão. O diabo não mudou, não. Você tem que tomar cuidado. Vamos voltar assim, porque eu falei que vamos entrar isso aí. Combati o bom combate, acabei a carreira. Qual é a carreira? Não sei. O que eu falei, não é só a vida até o último dia, não. É o seu propósito. Qual é o seu propósito? A cura do seu filho, então, até o final. Combati o bom, acabei a carreira, você não pode desistir. Você tem que ficar firme naquele propósito, até o final. Até você ver aquela pessoa curada, ou aquela pessoa liberta, aquela pessoa cheia com o Espírito Santo, o seu filho na igreja, a sua filha, seu marido, sua mulher, que hoje o assunto é família. Quer dizer, você combate, acaba a carreira, vai até o final. Quem colocou a mão no arado não olha para trás. Não esqueça, o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esse homem tinha uma missão. Qual era a missão dele? Livrar Israel do domínio dos filisteus. Mas ele começou a querer debochar dos filisteus, querendo humilhar os filisteus, ele acabou se envolvendo com quem não tinha que se envolver. Por quê? O final do versículo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Muita gente não guarda. O diabo não é amigo de ninguém. Ele colocou uma mulher, ali os filisteus representando o inimigo, colocou uma mulher no caminho dele. Coloque, irmão. Você tem que abrir os olhos. Durante anos você ouviu falar, Satanás não leva ninguém para uma ilha de fantasias, uma ilha de prazeres. Ele quer o quê? Destruir, parar a sua carreira, parar a sua missão. Ele sabe que você está com o propósito de salvar a família, você está com o propósito de reconstruir o seu lar, você está com o propósito de reconstruir a sua família, você está com o propósito de libertar um filho do algo. É a sua carreira, é a sua missão. Você está ali com aquele propósito, você sabe que o combate é bom porque Deus está contigo, mas tem que guardar a fé. E ele não guardou. Nós conhecemos a história. Ele se abriu para essa mulher, falou tudo para ela, perdeu as forças dele e foi um derrotado. Foi um vencido bem, que no último momento ele recebe a força de volta e derrota mais inimigos do que em toda a sua vida. Mas não é assunto para hoje. O assunto para hoje é guarde a fé. Muita gente não guarda a fé. Tem que guardar a fé. Às vezes é uma pessoa que chega perto de você com palavras, vamos dizer, espirituais. É o primeiro livro de Reis, está aqui na frente um pouquinho só. Não vou ler tudo não, que eu tenho lido aqui. Capítulo 13, eu vou ler aqui já direto no versículo 15. Quando um profeta chega, esse homem era de Deus, o homem de Deus, eu ia falar homem de Deus,
que veio de Judá. Foi até Betel condenar a idolatria de Jeroboão. Tudo ele fez com perfeição. O rei, entenda, não gostou, levantou a mão contra ele, a mão do rei ficou seca, ele clamou pela misericórdia, o homem de Deus orou, a mão foi restituída. Aí ele foi embora, ele queria dar um presente, não. Aí ele foi a caminho dele. No versículo 15, diz assim, desse capítulo: então ele diz, vem comigo à minha casa e come pão. Quem estava falando com ele? Um profeta velho, mas estava apenas o testando. E ele caiu nessa cilada. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem andarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho por que foste. E ele disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. E nós sabemos, ele voltou. Aí depois o profeta disse, rapaz, você não tinha que ter me ouvido. Mas você falou que foi um anjo. Você tinha a palavra de Deus. Você não tinha que trocar a palavra de Deus por nada. Muita gente troca. Abre os olhos. Você está numa carreira, está numa missão. Irmão, guarde a fé. O que é a fé? A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. É o que Deus falou contigo. Ninguém mais pode mudar essa palavra. Se Deus lhe deu a palavra, quem sou eu ou qualquer outro pastor ou profeta, entenda bem, para mudar o que Deus falou com você? Para mudar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Mas as pessoas caem nessa cilada, não guardam a fé. Ele não guardou a fé e acabou na boca do leão. Muita gente tem que aprender com esse versículo então. Claro, estou com muitas informações aqui, não dá para todo. Ele não caiu. Quem? O nosso Senhor. Vamos para Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 21. Às vezes é um amigo, hein? Cuidado com o amigo. Desde então começou, capítulo 16, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Satanás não vem de chifre com um garfo na mão. Às vezes usa um amigo. O amigo está dizendo, Senhor, não pode acontecer de maneira alguma. Que isso que o Senhor vai ser morto? Vai ter nada. Mas ele veio com essa missão. Cuidado, não ouça ninguém. Guarde a fé. Jesus tinha a missão, ele mesmo falou. João 14,10, o que ele diz para nós, João 14,10? Ele diz assim, não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Olha o que ele disse para mim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Eu tenho a palavra do Pai, ele não fez como o profeta, que tinha a palavra de Deus, mas o outro disse, mas um anjo me falou, mas o anjo não pode mudar a palavra. E as pessoas caem, não, combati o bom combate, qualquer que seja a batalha que você está enfrentando, se você se unir ao Senhor, a batalha vai ser boa, vai ser, você vai sair um vencedor. Pode ver aí quem gosta do futebol, quando o seu time ganha, entenda bem, de um time pequeno, você não liga tanto, mas quando ganha de uma que diz que é grande, puxa, você se enche. Está aí agora o time lá do Rio, enfrentando um gigante inglês. Se ganha, meu Deus, todo mundo vai ser uma glória para ele, né? E tudo fala aqui porque é um gigante lá. Mas o que tem a ver isso? Quanto maior é a luta, maior é a vitória. Não temos, seja qual for. Eu combati o bom combate, disse Paulo. Combata o bom combate. Você está num combate pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa. Tem gente que combate. Quantas vezes eu vejo as pessoas de cabecinha branca aqui, que fazem uma cartolinazinha cheia de fotos. É a foto da família, eles apresentam a missão dela, salvar a família. Intercessores, como é que nós precisamos de intercessores e nós sabemos? Uma igreja, ela se mantém de pé com oração, irmão. E não é só a oração do pastor. Quantas vezes, não estou dizendo, falando mal, alusão a nenhum pastor, nem julgando ninguém. Mas quantas vezes o pastor da igreja nem ora muito. Nem é muito de oração, mas ele tem um grupinho de velhinhas, eu vou falar, de velhinhos, de irmãozinhos, de irmãzinhas que dobram os joelhos, intercedem, buscam, que clamam a Deus, que falam com Deus, que estão ali. É um bom combate, estão combatendo pela vida do pastor, estão combatendo por aquela igreja, estão combatendo pelo presbitério, estão combatendo pelos diáconos, obreiros da igreja, pelos cooperadores, estão batendo para quê? Para ter união, para ter unidade no Espírito.
batalha. Eu não sei qual é a carreira que deu, como acabei a carreira, vai até o final. Se a carreira é a salvação do filho, até ver ele cheio com o Espírito Santo. Se é o marido ou a esposa, a mesma coisa. Se é a cura divina, até o médico dá, é como fala no mundo jurídico, até aquilo ser arquivado. Enquanto não for arquivado, enquanto aquilo não for encerrado, você combate, você luta, você fica em oração, você é valente, você guarda a fé. Nós estamos vendo que Jesus guardou a fé, Sansão não guardou. Tem que guardar a fé. E muita gente se perde completamente. Muita gente se perde por causa disso, que não consegue guardar a fé. Como é que eu faço para guardar a fé? Esse é bem conhecido. Efésios, capítulo 6, versículos 10, 11 e 12. Carta de Paulo ao povo de Éfeso. 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Lembra do profeta velho? Cilada. Ele caiu na cilada. Lembra de Sansão? Dalila, foi uma cilada. Ele caiu. E às vezes, olha aí, Pedro, que andava tão próximo, Pedro que acabou de fazer tinha acabado de fazer uma declaração. Ô Pedro, ô apóstolos, ô discípulos, o que dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que eu sou João Batista, outro é Jeremias, um dos profetas. E vós, que dizeis que eu sou? Pedro se adiantou, Senhor, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Oh, bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Não foi a carne e o sangue que tu revelou, foi meu Pai, quer dizer, revelação de Deus. Mas aquele que teve a revelação de Deus, depois teve uma revelação do diabo. Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Você tem que ficar com a palavra de Deus, ficar e guardar a fé. Como é que eu guardo? Me fortalecendo no Senhor, na força do seu poder, quer dizer, no Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, lendo as Escrituras, se envolvendo com Deus, querendo Deus, revestido para não cair nas astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Às vezes não é isso, você está bem mesmo, caminhando com Deus, o diabo usa alguém para machucar você, para magoar você. Ele não quer magoar você, ele não quer ferir você, ele quer mais, ele quer que você não guarde a fé. Repetindo, a fé vem por ouvir pela palavra. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, você está lutando. Como uma senhora um dia disse, você está morrendo com o veneno dos outros. Como? Quem errou foi a pessoa, a outra. Quem machucou você, quem feriu você, e você está magoado, está ferido. Não, diga, eu não luto, essa pessoa me feriu, me machucou, mas Deus tenha misericórdia dela, eu não vou guardar nada contra ela. Por quê? Porque eu não luto contra a carne e sangue. O demônio que usou essa pessoa fora dela, em nome de Jesus. Opa, você está guardando a fé. Tem que guardar a fé. Tem que guardar a fé. Paulo disse, eu combati o bom combate. Vamos repetir o combate, eu não sei qual é o combate que você está enfrentando. Está vendo um problema de saúde sério. Fica firme. Guarde a fé, o que você ouviu de Deus, que para Deus não há impossíveis, que agindo Deus ninguém impedirá. Veja o caso de Isaac. Puxa, ele tinha uma revelação que nele seria contada a descendência de Abraão. O que ele fez? Combateu o combate. Foram 20 anos, mas ele acabou a carreira, até que a mulher dele ficou grávida. E até que as crianças nasceram gêmeos. E nasceram. Mas por quê? Ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira, aquela missão, e guardou a fé. A fé que Deus tinha falado para o pai dele, que nele seria contada a descendência de Abraão. Quando Deus falou para o Abraão que ele seria o pai do Isaac, Abraão não acreditou não. Ele disse, Senhor, há um homem de 100 anos, há de nascer um filho, Sara com 90 anos vai ter deleite, Senhor, que vive Ismael. Sabe que Deus tinha falado para ele? Abraão, eu sou o Deus todo poderoso, eu não perdi o poder, quer dizer, eu não mudei, Deus não muda, você envelheceu, mas eu continuo, tanto que Deus fez ele ser pai com 100, e depois com 137, 138, 139, 140, ele foi pai, mas agora não vai você com 100 e tantos anos querer ser pai não, mas por que não, pastor Jaime? Foi o desejo dele? Foi Deus quem falou. Quer dizer, não foi ele que pediu para Deus, eu quero ser pai com 100 anos. Pelo contrário, disse, pai, sou Deus, eu não consigo ser pai, é impossível ser pai com 100 anos. Mas Deus estava falando, e Deus o convenceu. Então é quando Deus fala, não é você, esse é o problema do homem. Ele pega um versículo, mas está escrito, isso aqui pede e recebe, tudo é possível ao que crê. Mas você tem que deixar Deus falar, não é a letra. Você não precisa ficar repetindo para Deus as escrituras, entenda como se ele não conhecesse, ele conhece. É quando é revelação, aquela inspiração, como esse versículo.
versículo que nós falamos, repetindo aqui, ele é citado em termos de cristão, é falado quando morre um cristão. Olha aí, o fulano de tal combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Verdade, vale muito, é isso mesmo. Uma interpretação bem restrita, está ali. Mas Deus nos dá essa capacidade de ir mais longe. Quer dizer, qualquer que seja o combate que você está enfrentando, ele é bom quando Deus está contigo. É um demônio do vício, é o demônio da prostituição que prendeu o seu filho numa relação promíscua, numa relação devassa. E todo mundo diz, o mundo é normal, mas para você não. Você tem um filho, você queria uma nora e queria neto. Eu estou enganado. Você tem uma filha, você quer genro, quer ter netos. Mas o diabo entrou nesse caminho. Continue na oração. Jesus, muito obrigado. Ele é herança do Senhor. Qualquer influência do inferno está quebrada em nome de Jesus. A senhora casou, o senhor casou até que a morte os separe. Mas veio alguma coisa e os separou. Deus é Deus de reconciliação, de reconstrução. É impossível, glória a Deus, que os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Você tem que ouvir a Deus. Deixar Deus lhe dirigir. Aí você vai combater o bom combate. E ele vai ser bom, qualquer que seja, mas tem que guardar a fé, não pode cair. Abraão guardou, aí ele se refez, e tanto foi chamado pai da fé, porque foi pai com aquela idade toda, porque foi Deus quem falou, não foi um desejo dele, como do Isaac, não foi o desejo dele, foi Deus quem falou que nele, Isaac, seria contada a descendência de Abraão. Amigo, qual é o seu combate, qual é a carreira que você está? Vamos voltar lá, para terminar essa parte. Ele está dizendo para nós, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate. Não importa o combate, se Deus é por nós, ele será contra nós. O combate é bom, porque Deus está conosco. Você sabe que é um gigante, mas você vai derrubá-lo. Você sabe que é o exército grande, mas maior é Deus. Você não teme. Acabei a carreira. Nós aprendemos o que hoje? A carreira é a missão que você tem, o propósito da oração. É a carreira que foi proposta para você. Aqui do lado, fala da carreira, no capítulo 12 aos Hebreus. Capítulo 12, versículo 2. O que ele diz? Olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, pelo gozo que lhe estava proposto, entenda bem, suportou a cruz, desprezando a fonte e assentou-se à destra do trono de Deus. Aí no versículo 1 diz, portanto nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quais? Essas que eu acabei de falar. Essas pessoas que não desistiram, mas também tem testemunho negativo. Sansão, veja o testemunho negativo aí. Você não tem que olhar para isso daí. Olha para os positivos. Essas pessoas que perseveraram e venceram. E deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Não aceite, não caia na cilada do diabo. Toda desobediência à palavra de Deus é pecado. É pecado. Então você foge do pecado. Fernando de Canda, pecado estou fora. Não é verdade? Então cai fora do pecado, não fica com ele de maneira alguma e vai funcionar para você. Aí ele diz, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira? Aquilo que Deus colocou. Lute pelo seu filho, lute pelo seu casamento, lute pelo seu marido, pela sua esposa, lute pelo seu pai, pela sua mãe, lute por esse propósito. Às vezes é você mesmo. O propósito da cura divina, você sabe que foi curado pela fé de Jesus, vai firme. Voltando para 2 Timóteo, ele diz, aí diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guarde o que Deus falou com você, não dê lugar ao diabo, não caia na cilada do diabo, não caia no pecado, pecado separa o homem de Deus. Se você vai com iniquidade, você não vai. Eu falei hoje do pecado do Abrão. O Abrão foi muito valente, porque quando falaram para ele que o Ló estava nas mãos do inimigo, olha, Abrão, a cidade de Sodoma foi tomada, os moradores foram levados ao cativeiro e os bens foram saqueados, e entre eles está o Ló, teu sobrinho, está a mulher dele, está a família, está lá os bens. Ele pode dizer, quem mandou ele sair de perto de mim? Havia discórdia entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado do Ló, e o Abrão não guardou nada no coração. Não guarde. Guarde a fé, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então você foi pisado aí por alguém da família que hoje está precisando da sua ajuda. Ah, pastor, só vou orar por ele se ele pedir. Mas vem cá, a pessoa está presa. Presa não é atrás das grades, não. Ela está presa por um espírito de orgulho, às vezes presa por um espírito de pecado, por um espírito de vício. E você que tem que libertá-la. É seu parente. Se você viu que ele está, ou ficou sabendo, faça como Abraão, que não guardou nada no coração. Guardou a fé, que tem que amar os inimigos, até quem fez mal para você.
Está aqui. E ele diz, aí vamos entrar no 8 agora. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Claro que é o juízo final, o dia final, mas também hoje. Quer dizer, a recompensa vem quem persevera, quem insiste. Você vai ver. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Você pode ter certeza que Deus vai mostrar que você acabou, você não conseguiu aqui porque você desistiu. Nós desistimos. O diabo ruge como leão, ele traz uma cilada e você cai. Não caia na cilada do diabo, não caia nas armadilhas dele. Então, combati o bom combate. Qualquer que seja a luta, é bom, Deus é contigo. Não importa se o doutorado tem feitiço, tem bruxaria, tem impossível, tem impossibilidades. Ele é Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira, acabe. A carreira que foi proposta, o propósito que você teve na oração. O Yahvé, nós deixamos. Quando acontece uma coisa, nós contamos. Mas quanto nós desistimos? Nós podíamos ter muito mais testemunhos, nós poderíamos ter muito mais histórias para contar, mas nós desistimos. Temos que ser valentes. Aí ele diz, guarde a fé. Não caia na cilada do diabo. Guarde o que Deus falou contigo, porque o que há de vir virá e não tardará. Amém?